Esse vídeo é patrocinado pela Esportes BHS, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil. Link no primeiro comentário fixado. O Barcelona, um dos maiores clubes da história do futebol, conhecido por sua tradição vencedora e pelo estilo de jogo encantador, atravessou na última década uma crise sem precedentes. O clube, que durante anos foi referência de gestão, finanças sólidas e conquistas internacionais, passou por um declínio preocupante, culminando em uma situação financeira crítica. A crise que abalou o Barcelona não é apenas fruto de uma má fase esportiva, mas de decisões erradas, má administração e investimentos desastrosos. Portanto, no vídeo de hoje vamos descobrir toda a verdade sobre isso. Seja bem-vindo ao Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Vambora! Bom, o Barcelona iniciou a década de 2010 como a grande potência do futebol mundial. Sob a presidência de Joan Laporta e com Pep Guardiola como técnico, o clube construiu uma dinastia que começou na histórica temporada de 2008-9, quando conquistou 6 títulos em um único ano. Além dos troféus, o Barcelona era reconhecido por seu estilo de jogo encantador, baseado na posse de bola e no domínio técnico, um reflexo da filosofia de Cruyff que permeava o clube desde os anos 90. No entanto, o sucesso em campo não era apenas mérito das estrelas como Messi, Xavi e Iniesta. Longe disso. Fora do campo, o Barcelona seguiu uma política financeira muito prudente. Sob Laporta, o clube manteve um equilíbrio entre receitas e despesas, priorizando investimentos em sua academia, La Masia, e mantendo um controle rigoroso sobre a folha salarial, mesmo com jogadores de renome. Em 2010, porém, essa estabilidade começou a mudar com a chegada de um novo presidente, Sandro Rosell. Uma das principais mudanças implementadas foi a estratégia agressiva de mercado. Enquanto Laporta se orgulhava de ter mantido o núcleo do time por meio de jovens talentos da base, Rosell decidiu buscar reforços de peso no mercado de transferências. Foi nesse período que o Barcelona passou a priorizar grandes contratações para manter-se no topo. A primeira grande demonstração dessa nova política foi a contratação de Neymar em 2013. O jovem brasileiro, então um dos maiores talentos do futebol mundial, chegou ao clube após um processo de transferência muito conturbado. Oficialmente, o Barcelona divulgou que o negócio foi fechado por cerca de 57 milhões de euros, mas investigações posteriores revelaram que o custo real foi bem superior, ultrapassando possivelmente os 100 milhões. A contratação de Neymar foi um marco duplo. Enquanto reforçava o time com uma estrela de nível mundial, também deixava claro que o clube estava disposto a gastar grandes quantias para garantir a hegemonia. No entanto, a transferência trouxe sérios problemas. A polêmica em torno do valor real da negociação levou a uma série de processos judiciais contra o presidente e o clube, levando até a renúncia de Rosell em 2014. Além de Neymar, o Barcelona, sob a liderança do presidente, também ofereceu contratos altíssimos para garantir a permanência de suas maiores estrelas, especialmente Lionel Messi e Suárez. O argentino, que era o principal jogador do time e a estrela global do futebol, viu seu salário subir drasticamente durante esse período, à medida que o clube tentava blindá-lo contra eventuais ofertas de outros gigantes europeus. Suárez, contratado em 2014 por cerca de 82 milhões de euros, também teve um dos maiores salários do elenco. A soma desses grandes contratos criou uma folha salarial pesadíssima para o clube, que passou a depender de receitas cada vez maiores para equilibrar as finanças. Entre 2010 e 2014, apesar do sucesso esportivo, com a conquista de títulos importantes como a Champions League, o Barcelona já começava a sentir o peso da estratégia de gastos exorbitantes. A dívida do clube, que em 2010 estava controlada, começou a crescer rapidamente, impulsionada pelos altos salários e pelas contratações milionárias. O presidente conseguiu manter as finanças em ordem de certa forma graças aos aumentos das receitas comerciais, como novos acordos de patrocínio e a ampliação dos contratos de direito de transmissões. No entanto, esse equilíbrio era precário, já que a margem de manobra para cobrir os custos diminuía a cada temporada. A saída de Rosell em 2014, devido às investigações sobre o caso Neymar, abriu caminho para seu vice-presidente, Giuseppe Maria Bartomeu, assumir o seu cargo. E foi sob o comando de Bartomeu que a crise financeira realmente começou a se agravar. Bom, nesse sentido, a crise financeira do Barcelona começou a se mostrar irreversível entre 2017 e 2020, período em que o clube tomou decisões desastrosas tanto na parte esportiva quanto no financeiro. A presidência de Bartomeu se tornou sinônimo de descontrole, desperdício de recursos e uma incapacidade de gerenciar a
a pressão que a gestão anterior havia deixado como legado. Em 2017, o futebol mundial foi abalado pela saída de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain. O PSG pagou a cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, tornando Neymar a contratação mais cara da história. Para muitos, esse valor representaria uma oportunidade para o Barcelona respirar financeiramente e se reestruturar. Contudo, o que deveria ter sido um alívio, rapidamente se tornou o início do colapso. Em vez de usar o montante da venda para equilibrar as contas e investir de maneira sustentável, o Barcelona tomou uma série de decisões de investimento desastrosas. O clube reinvestiu a maioria dos 222 milhões em 3 jogadores, Philippe Coutinho, Dembélé e mais tarde Antoine Griezmann. Juntos, eles custaram ao Barcelona mais de 400 milhões de euros, sem contar os salários astronômicos. O brasileiro Coutinho chegou em 2018 por cerca de 160 milhões vindo do Liverpool. Ele foi contratado para substituir Neymar, mas nunca conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Barcelona e se tornou uma das piores contratações da história do clube. O mesmo aconteceu com Dembélé, que veio do Borussia Dortmund por 145 milhões de euros, mas que devido às lesões constantes, raramente conseguiu mostrar o potencial que havia impressionado na Alemanha. Griezmann, outro grande nome, chegou em 2019 por 120 milhões, mas também não conseguiu render o esperado. Essas contratações, aliadas aos contratos inflacionados das estrelas remanescentes, fizeram com que a folha salarial do Barcelona atingisse patamares insustentáveis. Além das decisões desastrosas no mercado, o Barcelona enfrentou uma série de fracassos esportivos que só aumentaram a pressão sobre a diretoria e as finanças do clube. As derrotas traumáticas nas competições europeias, como o 4-0 para o Liverpool e o 8-2 para o Bayern de Munique, expuseram as fragilidades da equipe e da administração do Barcelona. O Bartomeu tentou resolver esses problemas trocando de técnico diversas vezes, mas isso apenas aumentou a instabilidade dentro do clube. Cada nova contratação e demissão de treinador impactava em gastos milionários com rescisões contratuais, contribuindo ainda mais para o caos financeiro. Com a folha salarial explodindo e os fracassos esportivos se acumulando, o Barcelona começou a depender cada vez mais de empréstimos bancários para manter o clube funcionando. Em 2019, o Barcelona já era o clube com a maior folha salarial do mundo, superando os 600 milhões de euros anuais. Ao mesmo tempo, o clube acumulava dívidas que já ultrapassavam 800 milhões de euros. Dessa maneira, a gestão de Bartomeu se tornou insustentável e em 2020 já não havia mais como esconder a crise que havia sido construída ao longo da última década. No entanto, o pior ainda estava por vir. Se a situação do Barcelona já era crítica em 2019, com a pandemia que estourou no início de 2020, veio o golpe final em suas finanças. Como todos os clubes, o Barcelona foi severamente impactado pela ausência de receitas de bilheteria, eventos e turismo, componentes essenciais na economia do clube. Antes da pandemia, o Barcelona havia se consolidado como uma das maiores marcas do mundo, com uma base de fãs global e um fluxo constante de turistas visitando seu estádio. Em 2019, o clube gerou receitas superiores a 900 milhões de euros, um recorde na indústria do futebol. Porém, com a pandemia, essa receita despencou. Para cobrir as despesas, Bartomeu recorreu a novos empréstimos, mas mesmo isso não foi suficiente. Em 2020, quando a pandemia se espalhou pelo mundo, o Barcelona, como todos os outros clubes, viu a sua principal fonte de renda ser cortada abruptamente. As partidas passaram a ser realizadas sem a presença de público, o que significou a perda das receitas de bilheteria, um dos maiores pilares econômicos do clube. O Camp Nou, que normalmente atraía milhões de visitantes por ano, ficou vazio, cortando drasticamente a renda vindo de ingressos, visitas turísticas ao estádio e vendas em loja e publicidade. Além da bilheteria, o Barcelona também dependia muito das receitas de eventos no estádio, como shows e eventos corporativos, além, claro, das lojas oficiais. Com a cidade de Barcelona paralisada e o turismo em queda, essas receitas desapareceram quase completamente. O marketing global do clube, que era um dos mais lucrativos do futebol, também foi atingido, já que as empresas patrocinadoras passaram a cortar custos durante a crise. Por outro lado, a folha salarial gigantesca não se alterou de imediato. O Barcelona enfrentava despesas anuais com salários superiores a 600 milhões de euros, com contratos que não poderiam ser renegociados rapidamente.
Isso gerou um abismo entre receita e custo, forçando o clube a recorrer a empréstimos emergenciais e adiamentos de pagamento para sobreviver. Em março de 2021, a nova diretoria do clube revelou a verdadeira dimensão do problema: uma dívida total superior a 1 bilhão de euros, com cerca de 700 milhões em dívidas de curto prazo. Além disso, mais de 300 milhões eram devidos a jogadores e funcionários em salários atrasados e bônus que não podiam ser pagos no momento. As finanças desastrosas do clube não passaram despercebidas pelo campeonato. A Liga Espanhola impôs um teto salarial rígido a todos os times, baseado nas receitas que eles geravam, o famoso fair play financeiro. No caso do Barcelona, a queda drástica nas receitas significou que o teto salarial imposto ao clube se tornou irrealizável para os padrões inflacionados. O resultado foi que em 2021, o Barcelona não conseguia registrar novos jogadores, já que ultrapassava amplamente o limite imposto pela Liga. Isso forçou o clube a tentar renegociar contratos e cortar salários de seus principais jogadores, o que gerou tensão no vestiário e na diretoria. No entanto, mesmo com os cortes, a situação financeira continuou se deteriorando rapidamente. O momento mais emblemático da crise foi sem dúvida a saída de Lionel Messi no mesmo ano. O argentino era mais do que o maior jogador da história do clube. Era o rosto da marca global, o seu maior ativo tanto dentro quanto fora de campo. O camisa 10 havia passado toda a sua carreira no Barcelona, quebrando recordes e acumulando títulos, tornando-se um ícone tanto para os torcedores quanto para os patrocinadores. Apesar dos esforços da diretoria para manter Messi, a realidade financeira do Barcelona impossibilitou a renovação de seu contrato. O clube simplesmente não podia registrar o novo acordo dentro dos limites do teto salarial da La Liga. Sem outra opção, Messi anunciou a sua saída do clube, assinando posteriormente com o Paris Saint-Germain. A saída de Messi foi um golpe devastador, não apenas para a moral dos torcedores e da equipe, mas também para as finanças do clube. O jogador era o principal atrativo de marketing e um dos maiores geradores de receitas comerciais. A sua partida significou uma perda gigante de contratos de patrocínio, venda de camisas e outros produtos relacionados ao jogador. Em meio a essa crise, o clube realizou novas eleições presidenciais e Joan Laporta retornou à presidência em março de 2021, herdando uma situação financeira catastrófica. Laporta, que havia presidido o clube em um dos períodos mais bem-sucedidos de sua história, voltou com a promessa de reestruturar o Barcelona e devolver o clube à sua glória. Contudo, a sua tarefa era colossal. Ele acusou a gestão anterior de Bartomeu de má administração e de inflacionar contratos de jogadores e treinadores, além de contrair dívidas imprudentes que colocaram o clube à beira da falência. Laporta, portanto, precisaria tomar decisões radicais para evitar o colapso completo. Bom, com o novo presidente já no comando, a prioridade passou a ser a sobrevivência financeira do clube. O primeiro passo foi renegociar as dívidas de curto prazo, evitando o risco da falência. Para isso, o Barcelona conseguiu um empréstimo de 525 milhões de euros do banco norte-americano Goldman Sachs, o que ajudou a estabilizar a situação imediata. No entanto, para garantir a sustentabilidade, Laporta precisou tomar medidas ainda mais radicais. Uma das mais controversas foi a decisão de vender participações em ativos no clube. Ou seja, o Barcelona vendeu uma parte significativa de seus direitos de transmissão de jogos futuros, uma fonte de renda crucial para levantar fundos rapidamente. Além disso, a divisão de publicidade do clube foi parcialmente vendida a investidores privados. Essas vendas proporcionaram uma injeção imediata de capital, mas levantaram preocupações sobre a perda de controle do clube sobre seus ativos a longo prazo. Muitos torcedores e analistas temiam que essas decisões podiam prejudicar a capacidade do Barcelona de gerar receitas no futuro, especialmente se o clube não voltasse a ter sucesso esportivo e financeiro. Outra medida central foi a renegociação dos contratos dos jogadores. Laporta iniciou conversas com as principais estrelas do clube, buscando cortes salariais e a renegociação de dívidas. Jogadores como Piqué, Jordi Alba e Busquets aceitaram reduzir os seus salários, enquanto outros como Griezmann foram vendidos ou emprestados para aliviar a folha salarial. No entanto, mesmo com essas medidas, a dívida do clube continuava sendo um problema gigante. A folha salarial ainda era uma das mais altas do futebol e o Barcelona estava longe de poder competir com rivais como Real Madrid, Bayern de Munique ou PSG no mercado de transferências. Por outro lado, Laporta também buscou novos acordos comerciais para aumentar as receitas do clube.
A parceria com o Spotify, por exemplo, que resultou no patrocínio do estádio e das camisas, foi uma dessas tentativas de gerar mais receita. A marca passou a dar nome ao estádio, que se tornou o Spotify Camp Nou, e patrocinou as camisas do time, um acordo que trouxe uma injeção de capital necessária, mas também marcou o fim de uma era em que o Barcelona era visto como um clube que resistia a vender o seu nome. Além disso, novos empréstimos foram feitos para garantir que o clube tivesse liquidez para continuar competindo nas principais competições. A gestão de Laporta foi marcada por uma busca incessante por soluções para equilibrar as contas sem comprometer completamente o futuro do clube. Bom, apesar de todas as dificuldades, o Barcelona entrou em 2024 em uma posição mais estável, embora ainda com muitos desafios pela frente. A dívida total do clube permanece elevada, mas o plano de recuperação financeira implementado por Laporta tem sim dado sinais de progresso. O Barcelona conseguiu reduzir a sua folha salarial de maneira significativa em comparação aos anos anteriores. Contratos inflacionados foram encerrados e o clube voltou a apostar em jogadores jovens e formados na base como uma forma de rejuvenescer a equipe sem recorrer a grandes investimentos. Um exemplo disso é Lamine Yamal. Além disso, os acordos comerciais mais lucrativos e a retomada das receitas de bilheteria trouxeram um alívio financeiro considerável. As receitas do Camp Nou e o sucesso nas competições voltaram a fortalecer o caixa do clube. No entanto, o Barcelona ainda enfrenta grandes desafios financeiros, sem dúvida. A dívida, embora sob controle, continua alta e o clube ainda depende de uma gestão extremamente rigorosa para evitar que caia novamente em uma situação insustentável. O controle rígido dos gastos e a limitação na capacidade de grandes contratações significa que o clube terá de ser criativo para manter a sua competitividade nos próximos anos. Bom, mas a história recente do Barcelona, no fim de tudo, serve como um grande alerta sobre os perigos de uma gestão imprudente no futebol moderno. Um clube que por muitos anos esteve no topo do futebol mundial, quase viu a sua grandeza se perder em meio a uma crise financeira sem precedentes. Como você viu no vídeo, o caminho que levou o Barcelona a esse ponto foi pavimentado por decisões financeiras arriscadas, contratações mal sucedidas e um aumento insustentável da folha salarial. No entanto, sob a liderança de Joan Laporta, o clube está tentando se reerguer e retomar o seu lugar de destaque. Embora a situação atual mostre sinais de recuperação, o Barcelona ainda enfrenta grandes desafios, com uma dívida significativa e a necessidade de equilibrar as suas contas. O futuro ainda é incerto, mas uma coisa nós temos certeza: a crise financeira do Barcelona será lembrada como um dos capítulos mais turbulentos de sua história. Mas e aí, o que você pensa sobre tudo isso? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar a notificação e, claro, conferir o link da Esportes BHS aqui no primeiro comentário fixado. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.